João Calvino nasceu em Noyon, na França. Católico e formado em teologia, ele aderiu às ideias de outros reformadores protestantes, mas depois liderou o próprio movimento reformista, que foi chamado de calvinismo. Calvino foi perseguido pelas autoridades católicas francesas e acabou fugindo para a Suíça, onde se tornou líder do governo da cidade de Genebra de 1541 a 1560. O governo de Genebra, guiado pelas ideias calvinistas, condenou os jogos de azar, o culto às imagens de santos, as danças, o uso de roupas luxuosas e de joias. Calvino acreditava que somente a fé trazia salvação e defendia a existência de uma predestinação ao céu dada por Deus. Explicava que algumas pessoas eram eleitas por Deus para serem salvas e que ninguém poderia interferir no plano divino. O calvinismo espalhou-se por regiões da França, Inglaterra e Escócia, dando origem a outras correntes protestantes que ficaram conhecidas respectivamente como huguenotes, puritanos e presbiterianos. Os calvinistas pregavam que os cristãos deveriam trabalhar muito, evitar gastos desnecessários e orar a Deus. O trabalho intenso e recompensado com sucesso econômico era entendido como um sinal da salvação predestinada. Segundo o sociólogo Max Weber, os ideais calvinistas favoreciam os interesses da burguesia e do capitalismo, pois estimulavam o trabalho e o acúmulo de riquezas, além de defenderem o lucro. Essa é uma das ideias defendidas em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. João Calvino foi uma figura central na Reforma Protestante, sendo o grande sistematizador da teologia reformada. Enquanto Lutero foi o instrumento de Deus para levantar a sua voz contra os abusos da Igreja Católica Romana, Calvino se destacou pela organização teológica e pela formulação das doutrinas protestantes, fortemente influenciado por Agostinho. Calvino se estabeleceu em Genebra, onde reestruturou a igreja, libertando-a da influência de Roma com apoio das autoridades civis. Ele promoveu uma igreja baseada exclusivamente na Bíblia, implementou novas diretrizes litúrgicas e sacramentais, incluindo apenas 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, e capacitou pastores, muitos deles ex-padres, para a missão reformada. Além das mudanças na igreja, Calvino buscou uma transformação na sociedade. Ele formulou normas de disciplina ética, enfatizando a dedicação ao trabalho, o senso de responsabilidade e uma vida austera. Para ele, a fé deveria influenciar todos os aspectos da vida humana, não apenas a esfera religiosa, e foi isso que procurou ensinar à comunidade. Com o sucesso da reforma em Genebra, a cidade se tornou um polo de disseminação do protestantismo para outras cidades e países vizinhos. Genebra tornou-se uma referência para a reforma, com muitos outros lugares adotando a teologia e as práticas reformadas, ampliando a influência do movimento calvinista na Europa. Calvino tinha uma visão não só religiosa, mas também política e social. Ele fundou uma academia em Genebra, não apenas para preparar jovens para o ministério, mas também para a liderança política. Para ele, a reforma religiosa deveria resultar numa transformação de toda a sociedade, incluindo seus aspectos políticos e sociais, sempre com base nos princípios cristãos. Sua obra mais famosa, As Institutas da Religião Cristã, foi escrita com o objetivo de ser um manual de instrução cristã. Nela, Calvino sistematizou suas crenças teológicas e doutrinas, criando um ponto de referência para a formação de um cristão reformado. Sua ênfase na soberania de Deus e na predestinação e na centralidade das Escrituras ainda é fundamental para as tradições protestantes, especialmente as de orientação calvinista. Calvino ainda foi expulso de Genebra em 1538, já que o povo, por conta de sua doutrina, não tinha vontade de frequentar locais mundanos, como prostíbulos e nem participar de jogos de azar. Hoje em dia, a cidade é considerada um centro diplomático e financeiro no mundo, oferecendo um ambiente urbano altamente tecnológico e bem planejado. Além do mais, a cidade ainda investe em inovações digitais que viabilizam serviços públicos de saúde e educação de uma forma exemplar.